Oi pessoal, eu sou o Givanildo Almeida e eu que venho produzindo o meu trabalho de construção de curso aqui dentro do Morro Bom Jesus, junto com a comunidade, nessa perspectiva da comunicação comunitária. Quando a Giovana traz a Cecília Peruso, que a gente vai se inteirando dos conceitos, eu trago a Cecília Peruso, onde ela diz que a comunicação comunitária precisa ser feita com, por e para a comunidade. A matiz desse conceito é de que essa comunicação precisa ser horizontal e participativa. Eu alio a isso o Paulo Freire com pedagogia da autonomia, o comunicação ou extensão, a pedagogia da pergunta, o direito de comunicação. E em fotografia eu trago o Boris Kosoy com a fotografia enquanto documento, um pouquinho lá do Dubois, do livro O Ato Fotográfico, quando ele traz que a fotografia é um traço de um real. Nas técnicas de pesquisa eu trago o Jorge Duarte com técnicas de pesquisa em comunicação. Aí eu trago a técnica de aplicação de questionário, pesquisação e observação. Bom, então como que eu faço para produzir essa comunicação comunitária aqui? Primeiro, o trabalho ele tem como base a pergunta: qual a melhor fotografia que representa a comunidade? E para encontrar essa fotografia, eu preciso envolver toda a comunidade nesse processo, ou grande maioria. Apesar de eu ser morador, eu não conheço o restante, nem conheço todos os lados. Então o que eu faço já das observações? Eu divido o morro em 4 lados, leste, oeste, norte e sul, e vou nos lugares para perguntar para as pessoas se elas se entendem enquanto moradores, por conta daquele sentimento de pertencimento. E o interessante é que em alguns lugares que eu ia, apesar de eu já ter feito a pesquisa prévia no Google Maps de como que o morro está mapeado, as pessoas se diziam que não eram moradoras do Morro Bom Jesus. Aparentemente porque em alguns lugares são casas ou pessoas de melhores condições. E eu tinha essa resposta: não, eu não sou morador do morro. Eu moro no centro, eu moro no Centenário. Ou tinham vergonha de dizer que moram. E outra situação também, aqueles que diziam que era morador, eu falava: então você pode me dizer um local que eu possa fotografar, você pode me ceder uma fotografia, tira uma foto que represente você enquanto morador do morro. E algumas aceitava, outras não. Outras, quando eu chegava nos lugares, já com a câmera fotográfica, eu percebi que a câmera fotográfica meio que afastava. Às vezes eu percebia que era por conta da câmera. Aparentemente a gente recebe a câmera como um objeto caro que eu não sei pegar, não sei fotografar. Outra hora não era, a câmera funcionava como se eu fosse me apresentando como se eu fosse um espião. Aqueles processos de que a gente já sabe. E aí isso foi me gerando problemáticas que, pelo livro Pedagogia da Autonomia, eu digo: eu vou tentar resolver isso, né? Então qual foi a solução? Primeiro, quando eu vou entrando, é para tentar conseguir o máximo de pessoas para que eu me intere e eles se interem do que eu realmente estou fazendo, do que eu quero que a gente em conjunto consiga fazer, que é criar uma foto que represente a comunidade. E quando algumas pessoas se recusam, eu faço o seguinte: aquelas que eu já tive a confiança, eu vou dar agora a autonomia de elas conseguirem fazer a fotografia. Porque também tinha algumas que não tinham celular, câmera fotográfica, né? Nem imagina se ter, como uma câmera Nikon, uma Canon. Então eu fui tentar dar autonomia para elas de terem uma câmera fotográfica caseira. E para que elas entendam qual é o processo de uma fotografia, que é o enquadramento,
que é entender que ao mesmo tempo que eu enquadro algo, eu também excluo algo. É o meu que o discurso, ó, o traço de R$ 1, um traço de um discurso que eu incluo, mas também eu excluo. Câmera fotográfica caseira, para que elas entendam como que é realmente que é gerado, que se você de repente fecha seu quarto e deixa só um furinho lá e a imagem acaba se processando, aquelas coisas que a gente acaba entendendo com Dani. Só que apesar de eu fazer tudo isso, eu fui vendo que não era o suficiente. Então, de novo, eu lembro de Dani com os processos alternativos, de cianotipia, de antotipia e fitotipia. E foi onde eu consegui fazer com que essas pessoas se inteirassem de como que é um processo de se fazer uma foto de várias alternativas para driblar toda e qualquer questão financeira. Bom, aí então o que é que eu faço? Depois de já ter dividido o morro em 4 lados, ter ganhado a confiança dessas pessoas, os adultos, alguns foram desistindo porque eles não têm tempo para fazer esses processos, e a gente sabe que classe trabalhadora não se entende enquanto que se é necessário ter esses momentos de parar para fazer processos artísticos, para ter um momento do ócio, que o ócio também é produção. E tinha uma questão também que as pessoas não sabiam ler o título, As Várias Faces do Morro Bom Jesus. Então o que eu faço? Vou tentar atingir os filhos dessas pessoas. Faço um grupo de leitura. E apesar de não ter a leitura das linhas, mas eu conseguindo fazer uma leitura crítica, eu já estava tentando envolver eles no processo também. Então o que eu faço? As observações, além de entender quem são esses moradores, quem é que usufrui da política pública de pacificação, quem é que realmente se beneficia, é para também entender quais são as cores que predominam, como que a gente conseguiria deixar uma fotografia uniforme, ou se ela ia ter vários tipos de foto com cores diferentes para condizir com o título do trabalho, que eram As Várias Faces. Até porque a base, como tem essa questão de 2 discursos, sempre muita dualidade. Dos processos alternativos, eu acabo gerando a paleta de cores para que a gente consiga fazer reprodução de foto. Então tem açafrão, beterraba, couve. Isso para a gente tentar escolher as cores. A gente acaba escolhendo intuitivamente. Depois eu fui vendo que a lógica, eu estava entendendo de que realmente a única alternativa seria a verde, por conta da mata que tem aqui. Isso fazendo uma referência aos antigos moradores, os possíveis indígenas que moraram aqui. E porque a gente conseguiria tirar o pigmento das plantas e conseguiria fazer a emulsão do papel mais fácil. Lembra do processo de cianotipia, que você emulsiona o papel e sobrepõe uma transparência. Depois de expor ao sol, ele acaba trazendo uma imagem fotográfica. Como o químico é muito caro, então as únicas alternativas era realmente a antotipia, que é você pegar um papel de uma gramatura, fazer emulsão. Isso aqui no caso é açafrão. Tem uma fotografia, uma transparência. Quando eu sobreponho e exponho ao sol, vai acabar gerando essa fotografia. A foto aqui não é mera coincidência. A outra alternativa é de você ter a folha da planta. Tenho a folha da planta, novamente a transparência, sobreponho, gera a fotografia.
E depois, refotografando, tenho outra fotografia. Então eu fui ensinando para eles fazer todos esses processos alternativos. Com o grupinho das crianças, foi muito mais fácil, até porque a criança se envolve, isso é um processo lúdico, então ele se envolve. Então eles já vão se inteirando do processo. Ele até inclusive colou numa folha de papel. Tá, os adultos, como não tem esse tempo, eu precisava ter mais confiança e da gente se programar para que eu reproduza também com eles esses mesmos processos. E de que fotografias? Das fotografias que ou eles tiraram com celular, ou eles tiraram com uma câmera, com essa aqui. Como que funciona essa câmera, Givanildo? Bom, a gente reveste ela com uma camisa preta. Se tiver o celular, a gente vem aqui e fotografa. Vai gerar uma foto que depois vai ser feita a impressão na transparência e depois sobreposta no pigmento natural, exposta ao sol, gera uma foto. Bom, essa daqui é da câmera obscura. A imagem é formada aqui. Quando eu venho com o celular e fotografo, ela vai gerar essa foto. Essa foto aqui é uma das alternativas que eu também tive que resolver uma problemática de que algumas pessoas não queriam aparecer rosto e outras desistiram, mas que de qualquer forma elas indicaram lugares ou eu pedi para elas desenharem, porque essa primeira câmera aqui é justamente para ela entender que quando eu faço esse enquadramento de um local, eu acabo guardando na memória essa fotografia enquadrada, que ao mesmo tempo que eu enquadro algo, eu excluo algo. E depois eu pedi para elas me descreverem essa fotografia que era formada aqui dentro. E mesmo elas não me falando, mas que elas desenhassem. Isso porque eu trago isso do exemplo do Manuel de Barros, onde ele traz lá no Ensaios Fotográficos, o primeiro poema, ele fala assim: eu estava saindo de uma festa e era quase 4 da manhã, e o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei a minha máquina, o silêncio era um carregador, fotografei esse carregador. Percebe que ele está dizendo que fotografou o silêncio? Ó, difícil fotografar o silêncio, entretanto eu tentei e eu conto. Aí ele fala que fotografou o perfume. É um poema bem subjetivo, assim. Então, essa subjetividade desse morador que fez essa câmera e que enquadrou lá, ou que, de qualquer forma, nosso olho é uma câmera, e ele visualizou algo e depois ele consegue desenhar ou me descrever, ele acaba participando do processo de fazer fotografia. Então assim, a gente foi produzindo todas essas fotografias. No início eu tinha 34 participantes, mas depois uns foram desistindo porque não queriam aparecer, mas que mesmo assim eles se contabilizam e isso é um dado para o projeto. Outros não tinham problema, os que vão continuar. E outra situação é que qual que é a foto que de repente vocês vão apresentar nesse trabalho, Givanildo? Para aqueles que não tinham problema de mostrar o rosto, eu fotografei-os, fiz o processo de antotipia, que é sobrepor essa foto no pigmento, e depois refotografei. Então gerou essa foto aqui. Essa aqui é no pigmento de beterraba. E ela foi bacana porque ela gerou o aspecto de ser envelhecida
e acaba gerando a estética de ser um documento antigo, que é a perspectiva lá do Boris Kosoy, de que a foto é um documento, de que ela pode ser usada para várias finalidades. Já na situação de que eu preciso... Lembra que o conceito é feito com, por e para? Então, com a comunidade. Além de eu ser morador, à medida que eu vou ganhando a confiança desse grupo, eu estou com, por eles e para eles. É para que eles se vejam enquanto moradores capazes de fazer uma fotografia. Num processo alternativo, num processo artesanal, num processo profissional. Então eu vou dando autonomia, como Paulo Freire fala. Lembra que Paulo Freire fala que ensinar, ao mesmo tempo que você ensina, você aprende? Então eu aprendi que de repente a fotografia com uma máquina profissional não ia funcionar para esse momento. Então eles me ensinaram a refazer uma máquina fotográfica. Bom, então a gente gerou todo esse processo de fotografia. As fotos de fato dos lugares eu não apresentei. A única que eu apresentei para vocês foi a do grupo das crianças, que é essa aqui, que é a fitotipia. Até porque a gente ainda está discutindo essa foto, a gente está rediscutindo na verdade, porque eu encontrei vários problemas. Um dos problemas é que um dos participantes, ele acabou sendo morto. E quando eu bolei o processo de fazer fotografia de silhueta, era justamente para que eu tirasse o receio dos participantes de mostrar realmente o rosto para ser exposto e alguém identificar. Outro é que na possibilidade deles não conseguirem fazer uma foto como manda a técnica, como manda aquelas questões que eu chamo de burocracia da fotografia, mas que ela de qualquer forma está valendo, porque se a gente elegeu que isso aqui representa a comunidade, então ela vai representar a comunidade, e essa é a nossa voz. Não é uma foto aérea, como é de costume ser tirada para mostrar a comunidade, sendo que a comunidade nem sequer foi consultada. Inclusive tem uma foto que é muito repetida, e isso eu percebi tanto do processo das observações, quanto das fotos que eu acabo tentando mapear de outros fotógrafos, de pessoas que sobem o morro e simplesmente de cima para baixo fotografam a comunidade, as casas, os moradores sentados na escada e acham que está tudo bem. E essa é uma fotografia que gera muito discurso, inclusive é uma foto antiética, porque quem olha de cima para baixo, ele está se pondo no lugar de oh Deus, de que assim, impõe o seu enquadramento sobre alguém. Tem um quadro da pintura que chama Ícaro, onde ele exemplifica justamente isso. É o carinha lá que cria suas asinhas e sobe para chegar ao sol e derrete e ele cai. E no que ele cai, essa comunidade aqui ela está trabalhando, é um cara arando terra. Ele está trabalhando aqui e quando a gente vê a pintura, a gente só vê as perninhas de Ícaro aqui. E a gente quase nem entende o quadro, porque é o seguinte, a tragédia que aconteceu aqui da morte desse cara, a vida está acontecendo. Então quando você sobe e tira uma foto de cima para baixo, você não percebe a realidade aqui embaixo desse morador. E foi o que eu mais vi, inclusive durante a pandemia. Bom, então o meu trabalho ele acaba passando na prática realmente desses conceitos, de ser feita com, por e para a comunidade, de eu empoderar a comunidade, de entender o processo de fotografia, de a gente
Depois de disponibilizar todo esse processo numa plataforma, no caso eu escolhi um site, uma possível exposição, e isso a gente vai debater, e eu vou trazer esses dados lá no trabalho. Espero que isso depois a universidade, outros estudantes possam acessar e produzir outros trabalhos que também envolvam a comunidade. A comunidade precisa ser olhada com outra perspectiva. Aqui existe uma infinidade de projetos que podem ser implementados, inclusive projetos de extensão por meio da universidade, por meio de vocês que estão chegando agora na disciplina também. E o meu projeto ele é bem inicial mesmo, acho que não tem nenhum outro, pelo menos eu pesquisei. Um trabalho que eu encontrei foi só um artigo referente ao Morro Bom Jesus, esse trabalho que chama Caruaru do Monte Bom Jesus, a significância cultural da paisagem do Monte Bom Jesus, Caruaru, Pernambuco. É um artigo que traz uma citação que é uma lástima, assim, sabe? A citação diz o seguinte: construções que têm descaracterizado os símbolos da cidade, deformando sobre todos os aspectos. É preciso acrescentar que ao lado de casas relativamente apresentáveis estão erguendo autênticos casebres, que servem de lares para marginais, criando entre nós as mesmas horríveis favelas que infestam os morros cariocas. Então percebe como a pessoa que escreveu esse trabalho, ela está a favor de um discurso que só faz a estereotipização, porque dizer que ao lado de casas relativamente apresentáveis ainda erguem autênticos casebres que servem de marginais, ela está mais do que massacrando essa comunidade, né? Como que essa comunidade aceita uma fala dessa? Quando eu fui tentar também buscar outros livros, esse livro de Caruaru de Vila Cidade, que é o livro do Nelson Barbalho, ele tem uma fala também que faz a estereotipização do Morro Bom Jesus por conta dos tremores. Então, assim, são uns discursos de uma lógica que a gente vê que realmente é a lógica comercial, é uma lógica de expulsão dos moradores que aqui estão. Nas andanças que eu tive dentro do Morro Bom Jesus, eu encontrei moradores que lá em 2011, quando houve a tentativa de colocar um bondinho aqui, eles queriam colocar um bondinho na escadaria principal, então eles eles conseguiram tirar algumas casas do topo. Hoje, onde eram as casas, são as antenas de transmissão, de telefonia, de televisão. Inclusive, uma dessas moradoras é participante do meu trabalho. Ela até às vezes, eu consegui chegar até ela por conta do filho. O filho não teve problema de participar do trabalho. E quando eu pedi quando a gente foi debatendo essas questões que já houveram aqui dentro, ele falou: não, foi minha mãe que participou, que teve a casa demolida para instalar uma antena transmissora. E ela nem gosta muito que toque muito nesse assunto, porque morou a vida inteira aqui e de repente é expulsa do lugar com a desculpa de que foi invasão, de que tinha que tirar, que sair. Então é um processo doloroso, né? Então ela acabou entrando de qualquer forma no trabalho. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido esse processo que eu venho fazendo aqui dentro e que se interem ainda mais dos conceitos. Aí Giovana apresenta muitos autores bacanas para a gente ter vários status para fazer projetos de comunicação comunitária. O Mário Capon, essa minha ideia de fazer fotografia e de levar para outros lugares é justamente a ideia do Mário Capon com as fitas cassete, o fórum cassete, né, que ele fala, onde ele pega
ele gravava a voz das pessoas aqui e levava para outro lugar para que elas se ouvissem. E isso gerava um debate. É basicamente isso que eu faço com as fotografias. Por exemplo, essa fotografia é tirada do lado do morro, do lado oeste. Isso aqui chama Pedra do Urubu, que é onde a gente tem a visão do pôr do sol. Então essa fotografia aqui eu posso levar ela para o lado sul, para a gente debater com os moradores que de repente estão do lado do mirante que popularmente chama a Rodinha do Amor. Eu posso levar para o lado da Pedra do Gandula, que é o lado oeste, pronto, por exemplo, o Gandula, ele era um orador que criava passarinhos, e o pessoal chama a Pedra do Gandula. Então eles têm uma fala de que esse morador ele não deixava ninguém ir para lá. A casa dele foi destruída. Nas fotos bem antigas do Morro Bom Jesus é que a gente consegue ver essa casa. Então percebe que a fotografia ela serve realmente como um documento. É um traço de um real. É um traço de alguém que esteve naquele lugar, naquele momento. Mas que também é um recorte de que ao mesmo tempo que eu incluo algo, eu excluo algo. Quando eu incluo alguém, eu também excluo. E isso é a perspectiva de cada fotógrafo. E no meu caso, a perspectiva é de inclusão, de empoderamento, e de que a voz dessa comunidade ela seja, primeiro ela se ouça e depois ela se entenda enquanto sujeito autônomo do processo, e de que ela consiga reverberar essa voz para todos os lugares. Então eu agradeço a vocês a participação remota. Eu não consigo ir de fato aí para a aula presencial, mas resolvi gravar esse vídeo para que Giovana expusesse para vocês, e vocês produzirem os debates necessários aí, seja lá com as minhas práticas, seja com as possíveis com os possíveis trabalhos de comunicação comunitária que vocês possam desenvolver. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. O meu e-mail é givanildoalmeida.silva2@gmail.com, e qualquer coisa pode falar com Giovana, que Giovana me repassa e a gente entra em discurso. Para quem não conhece o Morro Bom Jesus, venham e conheçam. Está pacificado para turistas, para o morador nem tanto. E venham conhecer, sim, assim, para que vocês também percebam, venham com esse olhar de observador, de quem realmente é que está usufruindo da política pública, quem está usufruindo do anfiteatro, quem é que está usufruindo da escadaria para fazer zumba, quem está usufruindo de, aos finais de semana, ver o pôr do sol. Tem uma fotografia que eu chamo ela justamente de Ícaro, porque estão lá as pessoas fotografando o pôr do sol, mas aqui, gente, tá passando por um processo que hoje em dia é bem bonito esse discurso, né? Insegurança alimentar, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão cozinhando na lenha, enquanto eu, turista, estou fotografando o pôr do sol. Bom, é isso. Obrigado e até breve, porque de qualquer forma a gente se encontra, e essa foi a minha forma de encontrar com vocês. Um abração. Eu não falei, a minha primeira fotografia do processo de fitotipia foi essa fotografia,
que é essa que está aqui no quadro, que eu deixei de propósito para que eu entendesse qual é o processo que ela leva para desaparecer. Porque, de qualquer forma, ela desaparece, né? Dependendo do que você coloca. Existem algumas fotografias que demoram bastante. Quando eu guardei elas nos livros, pelo menos está durando. E eu acho que vai durar bastante. Vai chegar um momento que eu vou entregar essas fotos para a Giovana. É a nossa prof, né? Foi uma forma de homenagear a prof. Isso foi durante o processo da pandemia, viu, minha gente? Foi o processo que eu mais estudei fotografia, que eu mais produzi conteúdo referente a esse trabalho. Então é isso. Algo subjetivo que a comunidade também me dizia era isso. A comunidade quer isso, ó. Foi daí que eu trouxe o Manuel de Barros, para dizer como é que eu traduzo paz, como é que eu traduzo liberdade. Essas coisas vão estar lá no site. O nome do site, ele permanece, né? As Várias Faces do Morro Bom Jesus, diálogos fotográficos na comunidade, e onde eu trago fotografia de todos os lugares. Vou disponibilizar alguns livros e alguns vídeos. Eu tinha alguns sons também, mas eu acabei perdendo. Mas ganhei muito com a participação da comunidade, enquanto aquilo que Paulo Freire fala que a autonomia, eu estou com o livro aqui, ele diz o seguinte: ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia enquanto amadurecimento pode ser a autonomia enquanto amadurecimento do ser para si é um processo e é vir a ser. É isso. Finalizar assim, esse da autonomia é meio complexo da gente compreender, mas quando a gente entende que educação não transforma o mundo, mas a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, isso a gente compreende quando eu faço isso. As Várias Faces do Morro Bom Jesus, diálogos fotográficos na comunidade. Abraço.